São Leopoldo reduziu os seus índices criminais em quase 90% nos últimos 10 anos e se tornou a 4ª cidade mais segura do Rio Grande do Sul? Alô, amigos! E neste último Dudu Night de 2025, nós vamos falar sobre segurança pública e da nossa região, do nosso Vale dos Sinos. E um bom exemplo vem de São Leopoldo. Uma das cidades mais seguras hoje do Rio Grande do Sul está em 4ª colocação neste sentido. 4ª cidade mais segura do estado. Para você ter uma ideia, em 2016 foram 793 veículos roubados em São Leopoldo. Em 2025, de janeiro a outubro, foram 74 veículos roubados, uma redução de mais de 90%. Este é um dado, mas que se reflete, por exemplo, em roubos a estabelecimentos comerciais. Em 2015, no pico histórico, foram 448 roubos a comércios da cidade. Em 2025, foram 25, de janeiro a outubro. E nesta noite, eu converso com um policial militar deste estado que vem fazendo e desenvolvendo um trabalho como esse, não só em São Leopoldo, mas em outras cidades que comandou batalhões de polícia, como Guaíba. Tenente Coronel Luciano Porto, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Dudu. Um prazer estar aqui contigo no teu programa, para a gente poder fazer esse bate-papo bem tranquilo acerca desse assunto, que é um assunto que para muitas pessoas parece ser algo fácil de se abordar, ser algo fácil de se falar, só que é um tema extremamente complexo e delicado, né? É muito complicado. E lembrando que o Dudu Night conta com amizade, com carinho, com a parceria de Calçados Beira Rio e sua linha Activita, sua linha BR Sport, que fazem parte da vida de todos nós. É a tua vida em movimento, é a tua vida viva, com Beira Rio nos pés. Olha esse exemplar que está aqui na mesa, esse é um pé de pato, do tamanho do meu, 44. A Beira Rio tem todos os tamanhos para você, para as mulheres, para os homens. As marcas, são dezenas de marcas que fazem parte da vida dos gaúchos, dos brasileiros e do mundo, porque a Beira Rio está por todos os cantos deste planeta. Calçados Beira Rio. Quem tem fé, vai de Beira Rio nos pés. Luciano Porto, vamos lá, então. Comandante hoje, atualmente, né, do 25º Batalhão de Polícia, popularmente a Brigada Militar de São Leopoldo. Isso aí. Uma das grandes cidades do estado, muito importante para o Rio Grande do Sul, muito importante para o Vale do Rio dos Sinos. E eu começo lhe fazendo uma pergunta, porque eu imagino que quem nos assista, quando vê essa informação, Novo Hamburgo está entre as cidades mais seguras do estado. São Leopoldo está entre as cidades mais seguras do estado. Sempre há um grande público, digamos, questionando essas informações. Pô, mas só um pouquinho. Vocês publicaram do News ontem que teve um roubo à mão armada, que houve um roubo a veículo. Como é que a Polícia Militar trabalha com essa realidade da opinião pública e destes números que são oficiais, que são corroborados pela segurança pública do estado? O que o comandante da Brigada Militar de São Leopoldo, para uma cidade tão importante do Vale dos Sinos, tem a dizer para essa população que faz esse tipo de questionamento? Bom, na realidade, Dudu, a gente, como tu trabalhas com a informação na área jornalística, nós sabemos que a narrativa, quem lança o primeiro comentário é que já parte com a parte positiva do ativo da comunicação, né? Até questão de alguns dias atrás, nós estávamos aqui na Federação Israelita, onde participamos de uma palestra com o Major Rafael Rosenjain, que é o porta-voz das IDF, que é das Forças de Defesa de Israel, onde ele trouxe a obra que ele escreveu acerca das narrativas, né? E nós temos que entender que muito das pessoas que falam acerca desse tema, ou de tantos outros, elas querem apenas algum momento em que queiram aparecer, e não trazem a realidade dos fatos. Esta é uma analogia. Também nós temos aquela que as pessoas não sabem interpretar na sua amplitude, na sua magnitude, os dados. Uhum. Porque, como eu digo, não basta tu pegares um microfone, como nós estamos aqui num estúdio de TV, fazendo essa conversa que está chegando a milhares de pessoas, que vai cair na rede mundial, e a gente sabe aonde vai chegar.
Mas nós temos que ter o compromisso com a verdade de trazer aquilo que é sério. Então, aonde nós chegamos com isso? Para fazer um trabalho como este, de redução de índices de criminalidade, nós temos que pensar em todo o contexto, em tudo que está envolvido por trás disso. Porque fazendo uma análise histórica da questão da segurança pública na região do Vale do Rio dos Sinos, em especial na cidade de São Leopoldo, que é uma cidade que tem mais de 250 mil habitantes, que o seu público flutuante ultrapassa as 400 mil pessoas diárias. O público que circula, que vem circula, para lá, vem para cá. Isso aí, o público flutuante. Pegando das estações do Transurb, as pessoas que utilizam transporte coletivo e os seus veículos, e não só isso, porque o 25 Batalhão ele compreende 3 municípios distintos, que é a sede em São Leopoldo, nós temos uma companhia destacada que fica na cidade de Portão, e outro pelotão na cidade de Capela de Santana. Então nós temos uma cidade pequena, uma cidade de médio porte e uma grande cidade. Sendo que esta grande cidade é a cidade que foi e é o berço da colonização alemã no Rio Grande do Sul. E esta mesma cidade, que é o berço da colonização alemã no Rio Grande do Sul, também nesta cidade, de um dos seus moradores que veio residir ali em São Leopoldo, nasceu uma das facções criminais do Rio Grande do Sul, que teve maior, digamos assim, conhecimento, que foi a facção dos Humanos através do Dilonei Melara. Eu queria aproveitar esse gancho e questionar o senhor, porque hoje nós temos a organização criminosa Os Manos muito presente na sociedade, né? Dentro das suas ramificações, digamos assim. É o que a gente vê quando a polícia faz a operação, como ela está inserida em diferentes meios da sociedade. E como a polícia ostensiva, a polícia militar, que trabalha na segurança diária dos cidadãos, trabalha na erradicação, digamos assim, da facção Os Manos. Eu te diria que não trabalha única e exclusivamente na erradicação dessa facção, mas como de qualquer ato delituoso. Aí nós vamos fazer, eu vou convidá-los agora, todos vocês, os nossos telespectadores e aqui o nosso anfitrião, Dudu, a nós fazermos uma viagem no tempo e nós pensarmos como é que eram as coisas há anos atrás, como é que se dava a vida do ser humano. E aí, quando eu falo isso, nós vamos nos remeter a 300 mil anos atrás, quando o homem passou a ser sapiens, quando o homem passou a pensar. Imaginemos que nós conseguíssemos ter uma máquina do tempo e conseguíssemos todos nós a viajar para esse local, na história. Ali, a nossa preocupação, eu digo nossa porque nós estaríamos ali, seria em manter o fogo aceso, seria em ter um alimento para comer, no que nós iríamos caçar, no que nós iríamos vestir, manter o fogo aceso, nos proteger dos mesmos seres da nossa espécie e também das feras que tinham. Logo, desde esta época em que o homem passou a pensar e passou a conhecer alguma coisa, entendemos que vivemos com algo chamado insegurança, que é o contrário de estar seguro. Porque viver em segurança, ela necessita de inúmeras variáveis. E aquela pessoa que prometer que está em plena segurança, ela não pode afirmar isso porque depende de inúmeras variáveis. Como, por exemplo, eu posso estar conversando aqui com vocês como eu estou e daqui a 10 segundos eu não estar mais aqui. Porque o dom da vida não me pertence, isso pertence a Deus. Outra questão, eu não sei o que está passando na cabeça do Dudu agora, que nós estamos conversando, ele pode ter um surto psicótico aqui e me atacar, ou vice-versa. Então, é outra variável diferente. Na mesma linha, também nós temos, quando nós trabalhamos em gerenciamento de crise, porque sou especialista nessa matéria também, existem inúmeros tipos de causadores de crise, dentre eles a natureza. O ano passado nós vivenciamos isso no Rio Grande do Sul, onde dos 497 municípios do estado, 484 foram atingidos. Dentre eles, dos mais severos, estava um onde eu comandava à época, que era Guaíba e Eldorado do Sul, e São Leopoldo, também o município qual eu trabalho hoje, também foi severamente atingido pelas cheias. Ou seja, é uma variável que independe da vontade, do querer do homem. Nesta linha de raciocínio, agora a gente avança um pouco mais na linha do tempo, nós chegamos a 10 mil anos atrás, quando nas margens do rio Frates, do rio Nilo, na antiga Mesopotâmia, surgiu através da Revolução Agrícola o primeiro conceito de casa, onde os homens passaram, a partir do momento que começaram a pensar, passaram a se reunir em grupos para melhor se proteger, para melhor evoluir. E a partir dali nós passamos por algumas revoluções ao longo da história da humanidade, que aí nós entraríamos numa questão de sociologia
da violência e da criminalidade, nós entraríamos em questões de história, de filosofia, para poder chegarmos e entendermos o contexto que nós vivemos hoje. E nesta linha, Dudu, do que tu perguntastes agora aqui, de o que a instituição Brigada Militar faz para garantir a segurança das pessoas? Eu costumo dizer que uma das definições mais exatas que eu pego para essa nossa célebre função, que é de salvar vidas e arriscar a nossa própria vida em detrimento das demais, ela partiu de um tenente-coronel estadunidense Ranger, na época da Guerra do Vietnã, que ele combateu lá, que foi o Dave Grossman, que na sua obra One Killing, ele escreve e ele faz uma comparação das pessoas com animais. Então ele compara com 3 tipos de animais. As ovelhas, que são a sociedade, porque na sua grande maioria as pessoas da nossa sociedade são pessoas dóceis, pessoas educadas, pessoas tranquilas e pacíficas. Mas nada obsta que uma venha machucar a outra, mas isso acontece através de um acidente, não pela índole de machucar. Aí, passando desse conceito, nós temos os lobos, que são animais ferozes, que são animais extremamente sanguíneos, animais carnívoros, que eles atuam ou solitariamente ou atuam na sua alcateia. E são exímios caçadores. Imagina o que seria da sociedade se nós tivéssemos só ovelhas e só tivéssemos lobos. Quem é que ia ser esse anteparo? Eis que então surgiram os cães pastores. De acordo com a mesma teoria da evolução do Charles Darwin, os cães evoluíram dos lobos. Mas a partir do ao passo que começaram a ser domesticados pelos homens, eles com as mesmas características passaram a defender os homens, ou seja, defender o rebanho. Logo, um cão pastor, muitas vezes ele sacrifica a sua vida para defender o rebanho. E a polícia militar, onde é que entra nisso tudo? Pois bem, meus amigos e amigas que nos acompanham agora aqui, no momento de tensão, no momento de perigo ou no momento de uma calamidade como nós vivemos o ano passado, quem foram as primeiras pessoas, as primeiras tropas a serem acionadas para atender a comunidade? Polícia Militar. A Polícia Militar. E neste caso, com muita honra, posso afirmar aqui e dizer que a única polícia militar no Brasil que tem uma denominação própria somos nós, a Brigada Militar, a gloriosa Brigada Militar, que neste 18 de novembro, próximo passado, completou 188 anos de história. E aí faço um convite a todos aqui, para quem puder, que acesse as nossas páginas oficiais da corporação, que a história da Brigada Militar é uma história muito bonita. É uma história que foi feita a sangue, suor, lágrimas e muito trabalho, e que essa história se confunde com a própria história do povo gaúcho e também com a história do Brasil enquanto nação. A Brigada Militar combateu na Guerra do Paraguai, a Brigada Militar combateu na Revolução de 30, para terem uma base. É uma história que faz parte de que todos faz parte. E agora, trazendo para o momento atual, de acordo com a Carta Magna de 1988, a nossa Constituição, lá no artigo 144 diz que a nossa função pública é manutenção e preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio. São bonitas palavras. A semântica é perfeita. Mas o que quer dizer tudo isso? 3 palavras: servir e proteger. Logo, a nossa função precípua é ser o anteparo da sociedade, tão qual naquela questão que eu fiz essa analogia agora aqui, buscando aquilo que já foi dito pelo Dave Grossman, na sua obra, Entre Ovelhas, Cães, Pastores e Lobos. E a única maneira em que a sociedade ela se sente segura ou com paz social, que vejam bem, é um conceito abstrato, é quando tu enxerga o policial na rua. Por isso que nós somos polícias ostensiva. Por isso que eu estou com essa farda. Com muita honra. Vou fazer 30 anos de serviço. Agora em fevereiro. Então, é uma gratidão constante da gente poder ajudar as pessoas. E vejam bem, o nosso policial é um servidor público diferenciado. Porque qual é o outro servidor que faz um compromisso no ato da sua formatura dizendo que ele vai arriscar a sua vida em detrimento da de um terceiro? O ser humano, quando nós temos uma questão de perigo, a tendência natural é fugir ao sentido contrário. Em compensação, nós vamos em sentido ao perigo. Então é por esse motivo que nós temos algumas questões que são diferentes e diferenciadas dos demais funcionários. Nesta linha também de raciocínio, Dudu, quando tu citasses esses números, o principal índice de redução de criminalidade que eu trago aqui foi em relação ao CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais,
que São Leopoldo chegou a ter mais de 170 homicídios no ano, e nós estamos agora, em 2025, com 16 homicídios. É muita coisa ainda? É, porque se trata de uma vida. E todas as vidas são importantes. Como eu disse, a nossa função principal é preservar, é salvar. Mas se porventura nós tivermos que entrar em combate, nós entraremos em combate. Porque também nós somos treinados e muito bem treinados para isso. E aí, como é que eu enxergo o policiamento ostensivo? Quando eu comandava a minha unidade anterior, antes, que foi o 31 Batalhão, Batalhão Coronel Fernandes, que a sede é na cidade de Guaíba, Guaíba também era considerada uma das cidades mais conflagradas do estado. E aí eu retorno naquela situação que eu comecei a falar para vocês em relação a São Leopoldo, quando surgiram as primeiras facções, surgiu as questões das frequentes fugas do presídio central de Porto Alegre, onde que no ano de 1995 a Brigada Militar teve que assumir as casas prisionais do estado, as maiores delas, com a denominada Operação Canarinho. Então a Brigada Militar foi para os presídios em 1995 e está até hoje. Nas maiores casas prisionais do estado, a Brigada comandou e assumiu todo o serviço. Uhum. E aí terminaram a questão das rebeliões, das fugas. Mas por que será? Porque nós trabalhamos com 2 pilares basilares, que é a hierarquia e disciplina. E a formação rígida e ética e moral dos nossos homens. E São Leopoldo, tu como morador ali de Novo Hamburgo, Dudu, e a tua família tem uma relação próxima com a questão da informação, sabes que São Leopoldo era considerada como uma faixa de Gaza. Faixa de Gaza, entre justamente a facção criminosa. Era esse o apelido, São Leopoldo era a faixa de Gaza. Mas por que faixa de Gaza, comandante? Porque se nós formos analisar a questão histórica, a faixa de Gaza é aquela faixa que está bem dividindo a questão de Israel e da Palestina. Mas por que em São Leopoldo? Qual é o objetivo? Porque era uma área extremamente conflituada antes, que tinha muitos homicídios, muito roubo de veículos, muito roubo em estabelecimento comercial, muito furto e roubo a pedestre. E tá aqui os números, né? Sim. E a facção crescente ali, a facção Os Manos, muito crescente ali. Não somente ela, mas também outras facções. Mas também o próprio delinquente, aquele que ele está à margem da sociedade, vai cometer o seu delito. E aí nós temos que fazer uma analogia em termos de sociedade. O que nós evoluímos? Agora mesmo, eu gostaria que o nosso operador pudesse dar um zoom aqui no Dudu. O Dudu está com o celular dele às mãos. Eu vou pedir para botar na tela estes dados que o comandante nos traz. Uhum. Dados bem importantes, e aqui eu trago eles. Nós tivemos, em 2025, 166 mil pessoas abordadas. Esse dado é até ontem. Ontem. Então, até o dia 12 de dezembro, quando estamos gravando. 166 mil pessoas abordadas, 166.452 pessoas. 35.989 veículos abordados. Aqui, esse número em drogas é em quilo? Quilo. 31 quilos de droga apreendida, 1.469 autos de infração, 55 armas apreendidas, 238 foragidos capturados e 659 termos circunstanciados, feitos, né? Pela Brigada Militar. Isso. Mas onde é que entra essa questão desses dados que o Dudu está falando? Quando eu pedi que analisasse o celular, é para a gente fazer uma analogia. Que é a seguinte. Em termos de informação, vou citar um nome histórico aqui que se trata de Gengis Khan. Um dos maiores conquistadores da história. Esse homem conquistou a Europa, a Ásia Central, a Ásia, toda no lombo de um cavalo. E não havia comunicação naquela época. Hoje em dia, através de um instrumento como esse, o qual o Dudu está ali, que é um telefone celular, uma criança tem acesso a milhares e infinitas oportunidades de informações. A questão é como tu vai usar a informação. E se nós formos fazer uma analogia em relação à população, ao indivíduo, o ser humano, a tendência é que ele, com a comunicação, com a evolução, nós deveríamos ser pessoas melhores. Nós não deveríamos agir como agíamos na época da Idade da Pedra. Não era para nós agirmos como agíamos na época da Idade Média, com selvageria. Mas o que pasma é que hoje em dia parece que o ser humano ele vive desfocado da realidade. Isso é uma constatação que a gente faz. Porque a maioria das pessoas hoje em dia não conversam.
As famílias se reúnem em torno de uma mesa para fazer uma refeição, é cada um num telefone celular e as pessoas conversam por telefone. Não há mais aquela conversa pessoal, aquele olho no olho. Hoje vivemos uma total e completa inversão de valores, onde filhos não respeitam pais, onde a maioria das famílias pega os seus filhos e leva para a escola para que o educador, aquele que tem a função principal de levar a luz até o aluno, de que o aluno aprenda conteúdos programáticos, ele tenha que fazer às vezes de pai e mãe. E isso é função da célula máter, isso é uma função da família. Uhum. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós somos reflexo do que a nossa sociedade é. Aí nós temos que parar e pensar, por que nós chegamos nesse nível? Nós não temos todo o conhecimento à nossa mão? Temos. Mas e por que a gente vai atrás do que as mídias abertas nos trazem, que muitas vezes não é o princípio da realidade? Uma das frases mais célebres que nós temos na história da humanidade, ela provém da filosofia, e ela está escrita no portal de Delfos, que ela é atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. O que quer dizer isso? Que nós temos que nos conhecer, nós temos que estudar. Porque o nosso pensamento ele é livre, de livre pensar. Ou seja, eu sou senhor dos meus pensamentos, escravo das minhas palavras, e responsável direto pelas consequências divinas dos meus atos. E hoje em dia parece que nós vivemos um cerceamento total no pensar e no falar. Porque as pessoas não conseguem conversar entre si, e aí eu também me remeto a outra questão na história, nos movimentos focolares com Chiara Lubich, que pós-Segunda Guerra ela dizia que as razões para nós convergirmos são infinitamente maiores para nós divergirmos. Tu pode pensar de um jeito e eu pensar do outro. E qual é o problema? Somos seres humanos, somos seres pensantes, somos homo sapiens. Mas o problema é que hoje em dia as pessoas querem atacar umas às outras e não respeitam o direito de ir e vir umas das outras. Logo, nós entramos nessa questão da criminalidade, que ela veio desde que o mundo é mundo, a questão da violência, e parece que ao invés da gente parar e raciocinar com todas as informações que nós temos e agirmos em prol uns dos outros, parece que estamos cada vez mais uns contra os outros, em termos de sociedade. Nesta linha, a polícia militar, que tem essa função principal de fazer a preservação e manutenção da ordem pública, ela tem que agir com dois conceitos abstratos, como eu falara anteriormente. Manutenção da sensação de segurança pública e paz social. Mas e como é que tu faz isso? Isso eu aprendi e tenho grata satisfação em dizer para todos aqui que toda aquela pauta positiva a gente tem que pegar para a gente. Se tem um local na sociedade que nós dizemos o seguinte, é construir masmorras aos vícios e construir castelos às virtudes. Nós temos que pegar as boas práticas. E em falar em boa prática, me recordo de uma do nosso hoje desembargador da Justiça Militar do Estado, nosso coronel Paulo Roberto Mendes, nosso ex-comandante-geral, que ele dizia lá atrás que o crime anda sobre rodas, e realmente o crime anda sobre rodas. Por isso que nós tivemos esses números Sim. Bem interessante, e eu trago aqui agora. Tivemos um aumento de 28,5% no número de veículos fiscalizados em São Leopoldo contra o ano passado. Foram 35.989 E não fechamos o ano ainda. Veículos até 11 de dezembro. Até hoje, né? 12 de dezembro, vamos dizer assim. E é isso. Existe uma... Se tu pegares aí o dado que eu te enviei também em relação ao transporte coletivo, tu vai ver que é outro... que é um dado bem significativo, até se tu puderes depois colocar. E eu digo por que do trânsito, meus amigos. As pessoas se locomovem, a cidade anda. E aí nós entramos naquela situação. Por mais que um indivíduo ele vá cometer um delito a pé, logo em seguida ou terá um carro ou uma moto esperando ele para transportar ele para outro lugar. O crime anda sobre rodas. O crime anda sobre rodas. Tem alguma experiência para contar pra gente em São Leopoldo de algum caso que marcou do crime andando sobre rodas? Um exemplo clássico foi logo na minha chegada que nós adotamos essa metodologia, que inclusive ela consta na obra que nós lançamos agora no dia 19 de abril, próximo passado, onde o coronel Marcos Vinícius, que foi um dos idealizadores do programa Avante da Brigada Militar e diretor do Departamento de Ensino e doutor na área de segurança pública, ele explica a metodologia a qual nós colocamos em prática, que nós colocamos a questão das fiscalizações veiculares nas barreiras policiais, onde nós mapeamos a cidade por camadas, tendo
classificada todas as ruas, logradouros, acessos, vias principais, secundárias, terciárias, quaternárias e por aí vai, dos 3 municípios, e nós fizemos um fechamento da cidade. O que acontece com isso? Teve um rapaz que ele foi sequestrado, foi colocado num carro, e nessas abordagens e com barreiras, nós conseguimos prender quem havia feito o sequestro, que possivelmente poderia virar num homicídio logo ali na frente, e resolvemos essa situação. Esse foi um exemplo. Nas primeiras semanas a qual essa metodologia foi colocada. Mas como eu digo, os oficiais, nós somos formados na Academia Hélio Moro Mariante, que é a nossa fonte de líderes que fica no bairro Partenon, aqui em Porto Alegre, na Aparício Borges 2001. Todos nós somos pensantes. Todos nós aprendemos as mesmas normas, as mesmas leis, as mesmas regras. Mas como somos seres humanos distintos uns dos outros, assim como não há uma íris igual a outra nem uma impressão digital, todos nós pensamos diferentes. Cada comandante, ele utiliza a sua maneira de agir, a sua forma de trabalho. E a forma de trabalho que eu utilizo, ela vem junto com a forma de trabalho que o atual comando da Brigada Militar trabalha, que é de acordo e em consonância com esse programa RS Mais Seguro. Aonde, nesta linha de raciocínio, Dudu, eu digo o seguinte, que no batalhão que eu trabalhava anteriormente, Guaíba, que era uma cidade extremamente conflagrada também pela violência, no período de um ano, entre 2023 e 2024, através de um estudo feito, ela foi considerada a 10ª cidade mais segura do país e a 2ª cidade mais segura do estado. Será que isso é milagre? Será que o Tenente Coronel Porto, foi ele que fez isso? Não, não foi e não é milagre. Logo eu digo o seguinte, que todas as honras e glórias destino a Deus. Porque quando certa feita num desses eventos que nós participamos, do RS Seguro, o governador me fez uma pergunta que foi ao que eu atribuía essa questão dessa redução drástica da criminalidade. E eu respondi para o governador, é simples, coloque Deus acima de tudo que ele vai te colocar acima de qualquer situação. E é assim que eu penso. Nada do que eu faço, tanto na minha vida privada quanto pública, eu deixo de fazer sem orar e sem entregar nas mãos de Deus. Mas aí é cada um. Até eu costumo brincar, né? 2 questões que a gente já fez fora aqui do estúdio, né, Dudu? As 4 linhas. Dessas 4 linhas, né? Que nós não somos da Unimed, aproveitando o slogan, que é maravilhoso, mas a nossa vida é cuidar da sua. É isso aí. Né? Não é verdade? A Brigada Militar cuida da vida de muita gente. É isso aí, e ajuda muitas pessoas. E a outra questão que eu te digo é o seguinte, trabalhar dá trabalho. Então, todas as honras, méritos e glórias a Deus. Mas por que Deus? Não é porque só eu creio. Até o dia de hoje eu já tive ocorrências pesadas que eu nunca vi um agnóstico, um ateu, não dizer a hora que o bicho pega, ai meu Deus. Isso é um testemunho que eu estou dando aqui. Mas quem é que executa esse serviço? É quem está na ponta. Então, na minha concepção, o ente mais importante que nós temos na Brigada Militar é o soldado. Porque o primeiro atendimento quem dá para a população é ele. E aí o que a gente passa sempre para a nossa tropa é o seguinte, como é que tu gostaria de ser tratado? Logo, tu passe para aquela pessoa que está na ponta a maneira como tu gostaria de ser tratado. Então a nossa tropa evoluiu muito ao longo dos anos. Através do quê? Da educação. Do ensino e do conhecimento. Logo, conheceis a verdade vos libertará. É uma questão política? Não é. É uma questão bíblica. Vejam bem. Qual é o maior best-seller do mundo? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Como é que a humanidade ela é dividida? Bíblia Sagrada. Antes de Cristo e depois de Cristo. Bíblia Sagrada. Comandante, sei que o senhor tem horário muito demandado e eu gostaria de partir para o encerramento do nosso programa perguntando qual o futuro desse trabalho em São Leopoldo, futuro desse trabalho que vem sendo muito assertivo nestes dados, qual é a meta do comandante Tenente Coronel Luciano Porto. Afinal, a gente sabe que na brigada todo mundo cresce e talvez o senhor tenha o sonho, eu imagino que tenha, de ser o comandante da brigada desse estado, quem sabe, né? Eu acho que pelo trabalho que o senhor vem executando, é próspero que com certeza chegará lá muito em breve. Mas qual o trabalho conclusivo de meta para 2026 que o senhor, como comandante em São Leopoldo, tem para essa cidade
para o 25º Batalhão de Polícia? Bom, a minha meta sempre foi a mesma, desde quando eu cheguei, Dudu, no 25 Batalhão, que foi agora no mês de julho, em reunião com a minha tropa, tentar trazer para eles o melhor que eu possa entregá-los. Na unidade antiga, como eu disse, além de nós termos conseguido em trabalho em conjunto entre a Brigada Militar e a sociedade, porque segurança pública é um trabalho que ele é feito a várias mãos, não a uma única mão. O 31 Batalhão, no Congresso dos Oficiais da Brigada Militar, foi escolhido como a melhor unidade da Brigada Militar em relação a índices operacionais. É um dos menores batalhões da Brigada. Lá em Guaíba. Lá em Guaíba. Então, a meta que eu coloco para os nossos policiais é que eles sempre mirem o teto, sempre tentem ser o melhor. E aí entra uma questão que é pessoal, que eu sempre digo para as pessoas às quais eu converso é o seguinte: qual é o propósito da tua vida? Veja bem, o ontem passado. O amanhã, futuro, uma perspectiva. Mas o hoje é uma dádiva. Por isso que é chamado de presente. Todos os dias, no banco da vida, Deus nos concede 86.400 segundos. Para usar da maneira que a gente quiser. Se eu quiser passar as 24 horas dormindo, eu vou passar dormindo. Mas e aí, o que eu fiz? Qual é o legado que eu deixei? Nesse raciocínio, quando nós pegamos inúmeros casos de EQM, de estado quase morte, estudados cientificamente, em diferentes nações, diferentes culturas, com diferentes idades, as pessoas, quando retornam desse tipo de quadro, nenhuma delas ela se arrepende do carro que não teve, da viagem que não fez, da casa que não teve, mas se arrependem daquelas coisas que para muitos de nós passam desapercebido. O abraço que não deu, o bom dia que não deu, o beijo que não deu, o eu te amo que não disse. Na nossa vida, a gente quer logo crescer para ter a nossa liberdade. A gente quer conquistar a nossa profissão. A gente quer vencer na vida. E a gente é uma sucessão de atropelos. Aí a gente cresce, a gente vence na vida, a gente adquire bens materiais e quando a gente olha para trás, estamos lá na velhice. Aí aquela ampulheta da vida não volta mais. Pois o dinheiro não compra tudo. Ele não compra saúde, ele não compra tempo, ele não compra felicidade. Então, isso eu digo para a nossa tropa todos os dias e para quem conversa. Qual é o propósito? O meu propósito é todos os dias ser uma pessoa melhor para comigo mesmo, para com a minha família e um comandante melhor para a minha tropa. E qual é o melhor que a minha tropa pode oferecer? É um serviço de qualidade para as 3 cidades e para as populações que nós atendemos. A população leopoldense, a população portense e a população capelense. Porque as pessoas têm que sentir-se seguras com um policial na rua. Que a coisa mais gratificante que a gente vem acompanhando, por exemplo, no programa ProERD, ontem nós estávamos numa formatura do ProERD em Capela de Santana. As famílias, as crianças, alegres por estarem ali vestindo uma camisa da Brigada Militar. Só neste ano, formamos quase 2.000 crianças no programa de resistência contra as drogas. Este ano também, quero dizer que a nossa Patrulha Maria da Penha do 25º Batalhão foi escolhida como a melhor Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar. Logo, um cumprimento à tropa, porque são eles que estão atendendo essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e essas famílias. Então, o que eu desejo, não só para o 25º Batalhão, eu desejo para toda a Brigada Militar, que ela vá rumo aos 200 anos e ultrapasse os 200 anos. Que ela continue sendo uma instituição pujante e forte. Que os seus homens e mulheres saibam da história a qual eles carregam em seus ombros, porque para que eu esteja aqui hoje, nessa data, conversando contigo, Dudu, outros tantos vieram antes de mim. Outros tantos tombaram em combate. Outros tantos heróis desconhecidos deram sua vida para defender a sociedade. O exemplo disso é o nosso patrono da unidade, soldado Volney Zemolim. Que ele, indo para casa, num ônibus, numa linha de transporte coletivo, foi anunciado um assalto, ele foi defender uma vítima, foi baleado no peito, ao cair nos bancos do ônibus, veio o marginal e deu um tiro na cabeça dele num ato de extrema covardia. E ali estava ele para defender a sociedade. E quantos heróis nós temos diariamente? Quantos heróis que não utilizam capa, mas utilizam uma farda, estão no dia a dia, diuturnamente?
ao longo de 188 anos, para garantir que as nossas famílias estejam em casa dormindo. Agora nós estamos com a nossa Operação Papai Noel, final de ano, e aí já vem a Operação Golfinho, e aí já vem a Operação Volta às Aulas, e aí já vem a Operação Páscoa, e aí já vem férias, e aí já vem Semana Farroupilha, e a Brigada está sempre aí. E vai estar sempre. Presente. Presente, porque a nossa função é servir. E em relação ao futuro, Dudu, eu digo o seguinte, sou muito grato a Deus por tudo que eu recebo. Só em estar aqui eu tenho que agradecer. Porque eu tenho todos os sentidos, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso me movimentar. E quantas outras pessoas não têm parte desses sentidos? Eu tenho um lar onde eu posso ir, eu tenho uma profissão. Estou aqui conversando contigo. E quantas outras pessoas gostariam de estar aqui e estão acamadas hoje e não conseguem? Verdade. Então, aonde eu tiver que ir, será onde que foi a vontade de Deus. Então, só tenho a agradecer. E mais uma vez aqui, agradecer a Brigada Militar, agradecer essa tropa que eu estou comandando hoje, porque tu é morador da região do Vale dos Sinos e tu sabe disso. Uma cidade sair desta linha de faixa de Gaza, onde era chamada, para ser hoje a 4ª cidade mais segura do estado, uma cidade gigantesca como é São Leopoldo, não é fácil. E esse trabalho é feito a várias mãos. Em especial porque lá em São Leopoldo nós temos um programa também chamado São Leopoldo Mais Seguro, onde o Concepro é atuante. E todas as polícias, né? Na figura do Rogério Daniel, que é um cara ao concurso. Onde a Polícia Civil e a Brigada Militar trocam informações diárias. Onde o Corpo de Bombeiros é atuante. Onde a própria Guarda Municipal, de acordo com as suas atribuições constitucionais, que é a guarda de bens, instalações e serviços, fazem a sua parte. Onde a sociedade organizada caminha junto com a segurança pública, não tem como as coisas não darem certo. A exemplo disso, o aniversário do município, com mais de 50 mil pessoas num evento aberto ao público, com acesso à bebida alcoólica, sabe quantas ocorrências foram registradas no dia? Nenhuma. 0. E tu vai dizer que isso é milagre? É trabalho. Isso é trabalho. Mas todo trabalho que tu pede as bênçãos de Deus, ele vai te abençoar. Então, muito obrigado. Meu amigo, foi uma Eu que alegria agradeço. te ter aqui no nosso último programa do ano, quando vamos desejar a todos os nossos amigos e amigas um Feliz Natal, um lindo 2026. Tivemos um ano maravilhoso nos podcasts do nosso Dudu News, tanto em Dudu Night como Contra-Ataque. E findamos esse ano com essa linda entrevista aqui, Eu que agradeço. falando muito sobre fé, espiritualidade e trabalho. E nós voltaremos em 2026 com muito mais. Calçados Beira Rio, quem anda com fé vai de Beira Rio nos pés. Um beijo no coração e até ano que vem.